Fala pessoal, estamos aqui no segundo episódio desse ano, Imóvel Insights, o podcast do mercado imobiliário, 35º episódio, e estamos aqui hoje compartilhando conhecimento com quem vive o mercado imobiliário na prática. E temos aqui hoje um convidado super especial, Lucas Santos, diretor comercial da Place Imobiliária, a house da maior incorporadora do Centro-Oeste, EBM. Seja muito bem-vindo, Lucas. Hoje coordena aí talvez uma das maiores houses de Goiânia, né? E quero começar aqui, Lucas, perguntando como que foi? Eu lembro, te conheci, você veio como coordenador comercial, eu lembro que você veio de São Paulo. Eu lembro, a Thaís estava ali e a gente foi lá naquele Eco, ali do Marista. Eco Lifestyle. A primeira vez lá tal, e a gente estava conhecendo esse Eco Lifestyle. E a gente. Que eu te conheci lá, acho que isso foi 2021. 2022. Até aproveitar para fazer o merchan, o Eco é vizinho do nosso próximo lançamento, que é o Wide Marista. Sim. Tá. Meeting agora em março. Obrigado, viu, Antônio? Obrigado à equipe aí, tá recebendo a gente. Sempre um prazer e para mim, privilégio mesmo poder falar de mercado imobiliário, assunto que eu gosto. Tava falando hoje com o time assim, o quanto eu tenho prazer mesmo de acordar, fazer o que eu faço. Todos os dias, para mim realmente é privilégio, prazer trabalhar com o mercado imobiliário. A gente se conheceu, como você comentou ali, em 2022. Eu iniciei minha carreira na EBM em agosto de 2022 como Class, né, que é o canal de parceria. Isso, canal de parcerias. Isso. A gente fez um treinamento ali no Eco, né? Você, amigo de longa data aí com a Thaís também, que foi uma parcerona enquanto estivemos ali no Class e até hoje também. E aí, 6 meses depois praticamente, eu assumi a House MAP, que a gente chama médio e alto padrão da EBM. Bacana. E aí, assim, eu lembro que você me falou que você tinha trabalhado na Vitacom, São Paulo. Como que... Eu queria que você começasse falando lá como que foi seu início na carreira, o primeiro contato que você teve com o mercado imobiliário e como que foi essa atuação lá em São Paulo na Vitacom. Legal. Eu comecei essa jornada em janeiro de 2018, engenheiro civil recém-formado do interior do Tocantins, e aí fui me aventurar no mercado imobiliário em São Paulo. Eu sempre falo muito pro time em relação a gente estudar o mercado, saber plano diretor, a gente ser especialista naquilo que a gente está oferecendo no que tange vários tópicos, né? E é difícil uma pessoa que saiu do interior do Tocantins chegar de Araguaína. Eu nasci em Araguaína, me formei aqui em Goiânia, e aí mudar para São Paulo e vender essa história como corretor que você entende da localização, entende de São Paulo, mas foi um tempo muito bom, bastante aprendizado. Eu já comecei ali na Vitacom, estava como corretor, entrei em janeiro e fiquei como corretor de janeiro a abril. Foi uma época boa, a gente conseguiu performar todos os meses. Em 4 meses a gente fez 4 vendas. Não foi um resultado extraordinário, mas foi um resultado aceitável, né? Para um começo. Todo começo de carreira de corretor não é fácil. Não é fácil. E mudando de cidade e tudo mais, conhecia São Paulo mais como turista, né? E é outra vida, outra loucura. E aí teve uma dança das cadeiras ali na Vitacom, no canal de parcerias, que é o equivalente ao Class da EBM, e eu levantei minha mão para poder ocupar essa cadeira. E aí foi bacana, a gente tinha bastante contato com o CEO, o Ariel Frankel, e aí a primeira pergunta que ele me fez foi: quantos imóveis você vendeu até hoje? E aí eu comentei com ele sobre as 4 vendas nos 4 meses, e aí surgiu essa oportunidade e eu fiquei 2 anos e meio como o canal de parcerias da Vitacom, que é o equivalente ao Class.
atendia corretores, imobiliários de mercado, né? Exatamente. E São Paulo é outro bicho, né? Porque São Paulo é muito grande. Sim. Então é difícil a gente atender todo mundo. A gente setorizava ali o canal de parcerias em bairros e tudo mais. A gente tinha um planejamento um pouco diferente, que inclusive tem tudo a ver com a mentalidade do corretor mesmo. Eu vejo bastante diferença no dia a dia do corretor em São Paulo para o corretor de Goiânia, por conta da questão do tamanho da cidade mesmo. Acho que são tipos, perfis diferentes de corretores. Mas, assim, fala mais, você fala o corretor mais nichado, né? Região. Exatamente. Eu não estou falando que é melhor ou pior, sim, de jeito nenhum. Mas em São Paulo é muito mais comum o corretor se especializar ou em uma incorporadora, ou em um bairro, ou em uma tipologia, ou em umas zonas, né? Às vezes trabalha mais zona sul, zona leste, justamente por conta do deslocamento, né? Senão você fica o dia inteiro no trânsito e aí acaba que tempo é dinheiro, né? Sim. Então é muito comum fazer parceria. Aqui em Goiânia acho que ainda não é uma coisa muito clara na cabeça do corretor que ele precisa se especializar em alguma coisa. Aqui em Goiânia, até pegando esse gancho, eu vejo que a cidade não é grande o suficiente para o corretor talvez ficar claro que ele precisa especializar. Na cabeça dele ele consegue atender o cliente em qualquer momento, 15 minutos está em qualquer lugar. Mas a gente está falando em 50 lançamentos por ano aqui em Goiânia, né? Então, assim, você realmente conhecer a fundo 50 produtos novos por ano, eu acho que é bem difícil. Então, a gente ainda assim defende a história de se especializar em algum nicho, porque acaba que o especialista em alguma coisa tende a performar um pouco melhor, né? Do que a gente acredita. E de lá você ficou então em São Paulo na VitaCon até 2022? Isso, aí os outros 2 anos, tá faltando 2 anos aí, fiquei 2 anos e meio no Parcerias, aí eu assumi como head do canal Private da VitaCon, que é aquela história de vender para investidor com cheques mais altos e tudo mais antes do lançamento. Antes do RI, vendendo como um cotista, né? Um sócio oculto. Então a gente assumiu esse canal lá na VitaCon. Ah, sim. Aí você ficou esses 2 anos lá. Mais 2 anos lá. Esse mercado é interessante, porque em Goiânia existe esse mercado, mas não tão, talvez, profissional. Eu tive acesso até um cara da VitaCon, agora não estou lembrando o nome, que ele talvez foi a área que você assumiu. Ele tem todo um planejamento, né, dos lançamentos ali. Isso. E atrai investidores maiores, né, que é um desembolso maior, né? Não é aquele lançamento que você trabalha parcelado, né? Você tem praticamente... São tem cheques que pagar, mais à vista. 10 vezes ali, no máximo. O pagamento à vista para ter rentabilidade até o lançamento também. Exatamente. É uma aplicação financeira lastreado em um empreendimento imobiliário. Sim. Mas se você quiser, você nem tijolo vai ver, né? Porque você pode surfar ali o fluxo financeiro de recebíveis do empreendimento. Aqui em Goiânia existe também esse mercado, mas obviamente que não é tão divulgado, até porque a gente precisa entender quem que é o cliente que tem esse cheque para entrar, porque você não sai divulgando isso para todo mundo, porque não faz muito sentido você vender por um preço e 6 meses, 1 ano depois você está vendendo por outro preço. A impressão que dá é que não vale, né? Você está vendendo caro agora no lançamento. Mas é óbvio que é tudo condição de lançamento, perfil de investidor, né? Então, na época eu até tirei o CPA 20, que é a certificação de mercado financeiro. Então, realmente tinha muito essa linguagem e tinha que ter essa bagagem de mercado financeiro. Nunca trabalhei no mercado financeiro, mas tirei certificação para poder realmente inserir nesse mundo que é um pouco diferente do mercado imobiliário tradicional. Nos meus olhos, por isso que não é tão divulgado. Sim. Para quem está ouvindo, assim, só para... Porque eu já participei também, e eu acho muito legal esse mercado. Em Goiânia, ele funciona muito no relacionamento, né? Quando você, o sócio da incorporadora pega ali os corretores mais próximos
e oferece, por exemplo, a corporadora vai lançar 10. Aí um ano antes ele oferece a 7 à vista, né? Isso. Talvez mais ou menos essa conta assim. E muitos investidores acabam entrando antes, ele escolhe a unidade, tem preferência, né? Ou acaba não escolhendo unidade e meio que participando de um percentual da carteira. Entendi, tem essa possibilidade também. Exato, que é a história que eu te falei, que se quiser nem tijolo ver, né? E é meio family and friends mesmo, que é tipo... isso não é tão divulgado, é mais no relacionamento e tudo mais, na minha visão, porque não faz muito sentido você oferecer para uma pessoa que às vezes não tem aquela capacidade de aporte à vista, de cheque, na época ele era cheque acima de 1 milhão, na minha gestão na Vitacom, e 6 meses depois você ofereceu o negócio pelo dobro do preço. Entenda que a incorporadora ela está fazendo isso como uma estratégia financeira de fluxo de caixa e tudo mais. Sim. Então a pessoa de fato está entrando ali quase que no preço de custo, e a incorporadora ela abre um percentual muito baixo do empreendimento para isso, né? Então é basicamente exposição de fluxo, exposição de caixa, e é uma oportunidade meio restrita. Enfim, é como se você estivesse brincando um pouco, tendo um pouco do apetite do que é ser um incorporador, sem ter a dor de cabeça de tudo que tange processo trabalhista, obra, enfim. Você é um sócio oculto ali na operação, mas é uma pitada do que é uma incorporação, né? Aí. E aí, com certeza. E aí você vem para Goiânia, já igual a gente tinha falado, né, para a EBM, essa parte da coordenação comercial, e hoje está como diretor comercial da Place Imobiliária. Lucas, lá hoje, como que são quantos corretores, a house da EBM? Legal. Gerentes? A house da EBM total são praticamente 200 corretores. Hoje a maior coordenação acaba que é da Place ali. Nós estamos com 8 gerentes e com quase 100 corretores. É o que a gente tem hoje no time. É uma média de 8 corretores por... De 10 corretores para cada... 10 corretores gerentes. Isso, para cada... dá um pouco mais de 10, né? Dá um pouco mais de 10. São 100 corretores para 8 gerentes, dá uns 12, 13 corretores ali, mais ou menos, por equipe, né? Mais ou menos isso. A gente teve um crescimento bem interessante o ano passado, desde que eu recebi o convite do Marcelo, Felipe, para poder assumir, sair do Class e vir para a House da EBM. A gente alinhou isso muito bem, que é um processo, né? Eu assumi a House da EBM, a gente estava faturando na casa dos 80 milhões por ano. Hoje, o ano passado, a gente fechou com 125 milhões. O que isso só a House, a sua, né? Só a minha coordenação. Sim, entendi. A gente teve um crescimento de mais de 25% do ano retrasado para o ano passado. E a empresa teve o mesmo resultado. Então, foi um canal que se destacou dentro da empresa. Ou vamos falar que a gente acabou tomando espaço ali dentro da empresa como destaque. Eu acho que foi bem interessante, é um trabalho bacana que a gente tem feito. No que tange estoque, basicamente a Place entregou 50% do resultado. Então a gente acho que está fazendo um movimento bem interessante, olhando uma foto de 3 anos atrás e olhando uma foto de como a gente está hoje. Acho que a foto está ficando mais bonita. Com certeza. E assim, uma dúvida que eu tenho esses 125 milhões que vocês venderam ano passado, 100% produtos EBM, ou acontece também de ter uma revenda que era do cliente de vocês, ou o cliente que vocês mostraram e queria uma outra? Como que é? Legal. Quando a gente fala esse número, acho que a gente é uma das poucas imobiliárias que vende... Imobiliárias que eu falo de house, né? Que vende exclusivamente produtos da incorporadora. Hoje nós somos exclusivos da EBM. Mas você pode vender um ágio? Depende. Se a gente tiver a mesma tipologia ali no nosso estoque
a gente tem uma certa restrição porque a prioridade é vender o imóvel que está no nosso estoque, né? E talvez por isso que a EBM hoje tem um estoque tão baixo, né? A gente trabalha com um estoque muito baixo ali, e a gente vendeu 100% de produto EBM, coisas de ágio, de revenda, muito pouco. Para falar em números assim, menos de 10% desse resultado foi revenda, alguma coisa nesse sentido. Entendi. E vocês oferecem assim, às vezes o corretor, né, o gerente, tá com vocês, às vezes não gosta, mas o cara quer comprar da incorporadora vizinha. O cara tá do lado ali. Mas eu acho que o diferencial de vocês oferecem até uma comissão maior de mercado, né? Para também barrar isso. Beleza, eu te pago às vezes a mais com o mercado, mas para te pedir uma exclusividade. Exatamente. Esse é o modelo, né, que vocês pregam. Tem a questão da comissão e assim, eu fico muito feliz porque a gente tem corretores hoje que está 8 anos com a gente. Então, assim... É um corretor que obviamente teve a oportunidade de trabalhar no mercado, mas que optou por estar com a gente. Existem obviamente os casos dos corretores que saem, gerentes, e de repente voltam por conta da nossa estrutura. Eu acho que a gente tem feito um movimento bacana também no que tange a comissão, né? Hoje, falando de imobiliárias com estruturas grandes e tudo mais, eu acredito que a gente deve ser a que paga melhor ali. Que um corretor meu chega a ganhar 3,3, um gerente chega a ganhar 1,3. Então, assim, são comissões... A ideia não é exatamente cobrir essa falta do resto, né, de todo o outro mercado, mas de alguma forma eu acho que serve de um esparadrapo, né? Para curar uma ferida ali. Mas eu fico muito feliz, Antônio, assim, porque é gerente que está fazendo na casa de 40 milhões, quando a gente faz conta do que a gente paga até 1,3, então realmente isso para mim é um privilégio muito grande, é um prazer assim ter no time um cara que está entre os mais remunerados, porque no final do dia acho que não é só sobre dinheiro, mas isso faz parte do jogo, né? Então, assim, a gente tem se posicionado muito bem no mercado, no que tange ganhos e tudo mais, independente de vender tudo ou ser restrito ali para EBM. Acho que... Esse gerente está quanto tempo com vocês lá? Esse gerente, ele está, na minha gestão, a gente está falando de quase 3 anos, e ele deve ter na casa de 5 anos de EBM ali. Já virou especialista, né, do produto. Já viciou em EBM. E vocês têm um leque grande também, né? Eu falo tanto que vocês pegam a linha Wish para cima, né? O foco maior. O foco sim, a gente só não pega plantão. Se está no portfólio da EBM, a gente pode vender. E um negócio interessante também é a questão dos imóveis de permuta, né? Então, vira e mexe, entra alguma coisa de permuta, normal, a gente tem essas opções de venda também. A EBM pega um apartamento mais barato para vender o dela, aí fica na carteira de vocês. Isso, fica na nossa carteira, exato. Sim. E assim, modéstia à parte, a EBM é bem flexível, é bem boa de negócio, assim, a gente não costuma perder negócio. Então, vira e mexe, entra alguma coisa, a gente coloca isso também, a ideia é liquidar isso o mais rápido possível. Então, hoje nosso estoque de imóvel de permuta é baixo, não porque a gente é muito restrito para pegar, mas é porque a gente pega realmente para girar, então costuma girar muito bem esses produtos de permuta que entra para a gente também. Legal. Lucas, assim, eu queria entender hoje, você como diretor, gestor ali em torno de 100, 110 pessoas, hoje, qual que é o maior desafio de um diretor de uma house? Ali, para engajar o time, criar uma cultura, ter resultado, porque você é cobrado, principalmente em incorporadora grande, né? Tem o pessoal ali precisa girar, vender. Existe uma pressão em cima de você que você tem que passar para os seus gerentes, os 8 gerentes, 100 corretores. Qual que é o maior desafio ali para trazer resultado? Treinamento, novas contratações? Legal. Eu sempre prezo muito pelo time que a gente já tem, que eu acho que o mercado muitas vezes está muito focado em contratar novos corretores.
E muitas vezes o mercado está atrás do Neymar, né, do mercado imobiliário, mas deixa de lado a história de formar um Neymar, né? Então eu acho que o Neymar ele está aí, os Neymares, né, estão aí no mercado e a gente precisa dar valor no time que a gente tem. Obviamente que a gente é um eterno contratante, a gente sabe disso, né? A gente está sempre contratando, mas eu sempre converso muito isso a nível de gestão com os gerentes, principalmente. Assim, a gente precisa parar um pouco com essa história de focar em contratar. A gente precisa dar valor com quem a gente já tem. Pô, Lucas, mas tá muito bonito, né, a fala, mas como é que vocês fazem? A gente sempre fala que o time da EBM, da Place, ele precisa ser um time especialista em EBM. Isso não restam dúvidas. A gente tem que ser especialista. Acho que o mercado carece disso, né? O cliente ele já chega sabendo do produto, ele já pesquisou e é muito comum o cliente às vezes saber um pouco mais do que o corretor, porque principalmente aquele corretor que vende tudo, né? Às vezes ele não está muito afiado igual o cliente que chega no plantão, né? Exato. Então, assim, todos os corretores que estão na Place hoje, eles já fizeram um tour comercial, que a gente chama, a gente batizou isso de tour comercial, que ele vai rodar todos os empreendimentos da EBM. Como a gente trabalha com linhas de produto, é óbvio que ele não precisa entrar em todos os wishes prontos. Ele vai entrar em ele já conhece um wish, mas pelo menos ir no projeto ele vai. Ele pisou, ele foi. Então eu acredito muito nessa história de eu fui, eu tava. Você foi, você pisou, você lembra da vizinhança. A gente trabalha muito com os bairros adjacentes, né, que são Aeroporto, Coimbra, Setor Pedro, que a gente entende que tem uma carência muito grande. A gente olha, esses produtos praticamente não tem concorrente ali do lado. E muitas vezes o corretor às vezes está muito tempo sem passar naquela localização. Ele não está atualizado de como está, o que tem. E eu entendo que o Google Maps não é o suficiente. Então eu prezo muito, eu sempre vendo muito essa história de o tour comercial, ele tem que fazer. A gente faz isso quase que quinzenalmente, com todo mundo repetindo. E aí óbvio que o corretor que já foi, ele não é obrigado a participar. Mas a gente sempre faz muita questão dos entrantes fazerem esse tour. É um tour guiado, né? Então a gente vai falando dos produtos. Eu acho que ajuda bastante, porque eu acho que é quase que básico, né? Você faz parte de uma house, você precisa conhecer todos os produtos. A gente está com quase 30 SPEs ativas, então é bastante produto, e tem produto que tem 2, 3 torres, né? Então opção para o corretor vender tem bastante. E a gente também fundou o EBM Academy. O EBM Academy ele é um curso de capacitação para o nosso corretor. Isso acontece de 20 em 20 dias com diversas pautas diferentes. A gente traz pauta de plano diretor, de técnica de rapport, de o que é um yield, um cap rate, né? Uma linguagem mais de rentabilidade, pensando que a gente tem bastante produto para investimento também. A gente traz script de venda, como contornar a objeção. Coisas que a gente entende que o mercado é carente, porque às vezes o mercado está tão focado em contratar e esquece de capacitar e pegar na mão desse cara. E sinceramente, até quando o corretor sai da Place ou de qualquer imobiliária que seja, é sempre a mesma reclamação. É difícil fugir um pouco disso. Puta, lá eu não tinha suporte. Lá ninguém me acolheu, lá ninguém me treinou. Então, assim, a gente entende que se essa é uma dor latente desse corretor, ele estando certo ou não, é uma dor latente. A gente escuta isso com muita frequência. Então, a gente precisa ser bom nisso. Essa que é a nossa ideia enquanto house. Desenvolver pessoas. A gente tem que valorizar o que a gente já tem, né? Muitas vezes a gente olha para fora, mas a gente precisa olhar para dentro também, né? Sim, eu concordo muito. E isso que você falou dessa imersão nos produtos, né, faz muita diferença. Muitas vezes você vê que às vezes o corretor recebe, vê o book, está lendo ali, você sabe tudo, mas quando você vai no stand de vendas, no decorado ou quando o imóvel está pronto, isso repetidas vezes leva o corretor ali a internalizar mais sobre o produto, né? Ele cria vem criatividade, vem ideias onde ele vai prospectar cliente e muitas das vezes falta mesmo só atitude de ali
E o cara fica lá dentro do apartamento e pensando, ele fala, como que eu vou vender aqui? E isso faz uma diferença grande, de essa imersão, né? Constante dentro de um produto. Quando o corretor acaba oferecendo o mesmo produto todos os dias, a gente brinca assim, é como se você fosse um vendedor ambulante. Você é aquele vendedor ambulante que passa nos bares e tudo mais. Você chega o Antônio está sentado na mesa, você está passando como vendedor ambulante, você chega, Antônio, eu vendo capa de celular, rede, boné, tênis, muda de planta. O que você quer comprar? Se você, não, eu quero muda de planta, não, então calma aí que eu vou buscar. É uma venda um pouco mais complicada de você oferecer todo dia a rede. Se você oferece todo dia a rede, é quase que óbvio que uma hora você vai encontrar alguém que quer comprar rede. Sim. Você não precisa oferecer tudo para na hora que você encontrar alguém que quer comprar alguma coisa, você ir buscar no mercado. Eu sou defensor de house, lógico, eu acredito muito nessa tese de especialista e eu entendo que assim, quem oferece o mesmo produto todos os dias, é o que eu acredito, é um corretor de alta performance, porque ele oferece a mesma coisa todos os dias, ele sabe o que ele está oferecendo, né? Então ele é especialista naquilo. E é muito comum a gente pegar a bola dividida, né? O cliente saiu clicando em todos os anúncios e tudo mais, muitas vezes ele está sendo atendido por 5 corretores, né? Isso às vezes acontece dentro da nossa casa, né? A pessoa, um parente pede para você olhar um imóvel, na hora que você sai clicando, mas o fulano já falou comigo. Então é muito comum. Normalmente o cliente prefere ser atendido por um corretor que sabe um pouco mais do que o outro, né? Eu acho que o diferencial do corretor é a confiança que ele passa. Exatamente. A credibilidade. Eu não defendo só a house não, mas eu defendo o corretor que ele domine, igual você falou aí, o cara que vende só rede, o cara que vende lá planta, outra coisa, umas 5 coisas. Na hora que ele for questionado ali em relação a uma pergunta em relação à rede, o que de rede ele vai ter muito mais domínio e confiança, né, em qualquer direção que surgir. Então eu acho que essa questão aí que faz muita diferença. Da mesma forma que eu vejo o plantão, né? O plantão, às vezes já pegou o plantão aqui, os corretores às vezes reclamam muito, o plantão aqui ficou o dia todo parado, não veio cliente. Mas hoje, quando a gente fala que vai pegar algum plantão, falou, vai para o plantão, mas você não vai na esperança de esperar cliente. Você vai na esperança de... você vai na convicção, na verdade, de fazer uma imersão ali. Porque você ficar um dia todo ali vendo qualidade e aprendendo sobre o produto, né? Porque muitos vão na esperança só do cliente entrar para comprar, né? Mas quando você vai na convicção ali de aprender e se tornar mais especialista sobre o produto, a pessoa fica muito mais convicta, né? É diferente. Quando daqui passa 10 dias, surge um cliente que entrou para um cara que talvez foi 1 ou 2 vezes num produto, e o cara que pegou 10 plantão lá, qual que é a possibilidade, né, de vender mais? Exatamente. Sabe uma coisa que vem muito de encontro assim, com o que você está falando, Antônio? O corretor muitas vezes vai participar de um evento, uma ação, alguma coisa que a incorporadora imobiliária está promovendo ali, patrocinando, enfim. Às vezes ele vai muito com a cabeça de que, cara, se eu vou ter que vender, se eu não vender, eu não cumpri o meu propósito ali naquele lugar. A chance de você voltar frustrado é muito grande. É lógico que a gente sempre tem a cabeça da venda e tudo mais, mas a gente precisa entender o que a gente pode fazer de melhor onde a gente está. O evento, ele é ótimo para fazer relacionamento, por exemplo, né? Porque quando se trata de relacionamento, a primeira impressão que dá é, nossa, mas eu conheço, sei lá, 50 pessoas. Tá, mas você pode conhecer novas pessoas, né? Então, você vai colher frutos ao longo do tempo. Então, a gente acredita muito nessa história de não ir exatamente com, se não sair uma venda, você vai sair frustrado, de forma alguma, né? A ideia é essa, mas o corretor precisa entender que muitas vezes ele mira um pote de ouro muito distante, principalmente por causa disso aqui, né? Você olha no Instagram, só tem vida boa, só tem pessoas ricas, corretores ganhando dinheiro, e isso eleva muito o nível no que tange o pote de ouro.
O que eu vejo do mercado imobiliário muitas vezes é que o corretor ele está mirando um pote de ouro que ainda está muito distante da realidade dele. E a gente muitas vezes esquece que a gente tem um pote de ouro todos os dias para conquistar. A gente tem que acordar, óbvio, com o objetivo de vender e tudo mais, mas a gente precisa entender o que a gente vai fazer que essa jornada vai ficar interessante. A gente vai ter um pote de ouro todo dia conquistado para sim, lá na frente a gente vai conquistar aquilo ali. Mas aí o corretor vai ficando frustrado, porque a venda de milhões não chegou, porque o cliente, enfim, desistiu, mas ele não entende que muitas vezes, tá? Eu também não sou um professor, mas eu gosto muito de falar do que eu penso, assim. Às vezes a venda não saiu, mas dali sai um relacionamento, sai uma indicação, sai uma série de outras coisas que pode sim virar frutos no futuro. Enfim, acho que a gente precisa entender essas pequenas conquistas que são fundamentais no processo. Lucas, então, isso que você está falando, eu gosto até muito de falar aqui, a analogia. Eu falo muito para os corretores. O corretor tem que pensar como se fosse um fazendeiro, né? Você não pode pensar, claro que tem que pensar na caça, você tem que matar para comer ali todos os dias, mas também eu acho que é uma plantação eterna. E muitas plantações às vezes é igual você plantar eucalipto, mogno, teca, madeiras nobres, às vezes você demora a colher alguns tipos. Só que você vai plantando, tem plantação, negociação, que você pode começar um ano agora e você vai colher 2 anos depois. E isso, se o corretor tiver consciência de plantar todos os dias, é claro que tem umas plantações que você vai colher rápido, que é o objetivo, que às vezes a pessoa precisa viver ali, né? Tem a despesa e tal, mas no geral, quanto mais a pessoa planta, ela está ali todo dia, gerando relacionamento, estudando, isso vai, lá na frente ela vai colher. É um pouco que eu gosto de falar aqui, um pouco do que você falou. Eu acho que é bacana a gente usar as pessoas do Instagram, os bem-sucedidos, como benchmark, sem dúvida nenhuma, desde que isso não traga uma frustração diária, porque você ainda não está naquela posição, né? Eu acho que é muito sensível nesse ponto. O problema é que a gente vê que às vezes o corretor é muito ansioso, entra pensando exclusivamente na cifra, né, no mercado imobiliário. A chance desse cara se frustrar é muito grande. É muito grande. É óbvio que ganância no... Exatamente. E ganância no bom sentido. Ambição, exatamente. Ambição é uma coisa positiva e ganância, exatamente. Obrigado. Ambição no bom sentido é ótimo, né? Mas se o cara entra muito ganancioso pensando exclusivamente na cifra, e a gente está no mercado há um tempo já, a gente já viu bastante disso, né? Eu estou fazendo agora quase 8 anos de mercado imobiliário, então a gente já passou por algumas boas, né? Eu acho que assim, cara, com certeza absoluta a nível de gestão, o que me motiva hoje é sair de casa para servir. Eu acho que servir meu time é o que me motiva. Gosto demais da EBM, acho que... Desenvolver pessoas, né? E a gente desenvolveu, isso é muito prazeroso, assim. Vou dar um exemplo rápido, que para mim é muito gratificante, assim. Eu contratei um corretor que é Uber, na verdade ele é quase que ex-Uber, eu vou explicar por quê. Ele está com praticamente 60 dias de empresa, já colocou uns 100 mil no bolso, assim. E o discurso dele no pódio me emocionou demais. Porque ele falou, cara, sabe por que eu estou aqui no pódio? Porque eu cansei de viver uma vida medíocre de 12 horas no banco, de um carro dirigindo, para uma pessoa que eu amo pedir para fazer um exame e eu não ter condição de pagar. Eu cansei de trabalhar mais de 12 horas por dia num banco para chegar no final do mês eu ganhar uma coisa que eu sei que eu tenho capacidade de ganhar mais. É por isso que eu estou aqui hoje. Então, ele realmente ele não precisa mais de Uber, mas ele continua fazendo Uber, porque nos 60 dias ele vendeu um imóvel dentro do Uber. Então, ele entende que é um ponto de captação. E está tudo certo. Eu acho que a gente precisa oferecer para todo mundo, né? O básico de um corretor de imóveis é ele fazer o máximo de pessoas saberem que ele é um corretor de imóveis, né?
Então é quase que uma tarefa de casa, assim. Qual que é o ponto número 1? Eu preciso que todo mundo saiba que eu vendo imóvel, né? E a gente vê no mercado muita transformação de vida, né? Que gente que começou ali e hoje mudou totalmente a vida dela e da família dela através da profissão de corretor de imóveis. Exatamente. E assim, hoje eu queria entender um pouco mais como que você falou do desenvolvimento, seu maior desafio hoje é ter ali a equipe engajada, treinada, que vocês focam muito nesse desenvolvimento. Você participa direto dos treinamentos, das contratações, do dia a dia ali com cada corretor? Você consegue sentar semanalmente com cada gerente? Como que assim, o desafio da sua rotina? O que mais faz? Eu acho que quanto mais vai crescendo o time, vai ficando cada vez mais desafiador, né? Nessa questão de horário. E confesso que gestão do tempo é muito difícil. Muito difícil. E a gente quer otimizar, porque eu sou totalmente contra reunião demais que atrapalha a performance. Aí reunião para falar do porquê que não vendeu. Aí a reunião para bolar uma estratégia para venda. E muitas vezes não sobra o tempo que a gente tem para vender, né? Então eu sou um pouco contra isso. Eu gosto de fazer reunião com o time. Eu me reúno semanalmente com todos os gerentes. E aí pontualmente a gente não tem essa agenda fixa individual. Porque aí vai de cada agenda do gerente, porque eu não quero atrapalhar uma visita, um atendimento que ele tem com o corretor. E aí durante a semana a gente vai se organizando para sentar individualmente com cada gerente. Com cada corretor eu gostaria muito, né, de sentar com todos os atendimentos, de participar de alguma forma, de contribuir. Infelizmente isso hoje não é possível, mas a gente tenta inspirar de alguma forma, né? Assim, e eu sempre falo que não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu acho que não é a posição que eu tô que é melhor do que a posição de um cara que está como corretor de forma alguma. Até porque tem gente que você já viu que nasceu para ser corretor e ele é um bom corretor, né? E às vezes a gente estraga esse cara trazendo para uma gerência, porque o perfil dele é muito mais de execução, não é de gestão. Então eu gosto e eu entendo que a gente tem muito a aprender e compartilhar conhecimento todos os dias. Não é porque eu estou na posição de diretoria do canal que eu sou melhor do que... De forma alguma, a gente deixa isso muito claro. A gente tem uma imobiliária muito aberta para isso, todo mundo tem acesso o tempo inteiro. Inclusive, a gente tem muito acesso ao Marcelo, que é dono. Então, eu acho que isso funciona muito bem ali na EBM. Eu acho essa dinâmica muito bacana. Eu sempre tento envolver o gerente também no processo, no que tange treinamentos e tudo mais. A gente faz treinamento semanal de produto. Então, vamos falar de linha Wish pronto. A gente determina um gerente que tem mais habilidade ou mais facilidade e aí treina todo mundo. Então, a gente sempre traz a figura do gerente para perto, apesar de serem concorrentes ali. Isso é um elogio feito deles para mim, assim, que a gente tem um ambiente saudável, é um ambiente de concorrência, mas não é um ambiente que não é legal, né? É um ambiente saudável no que tange essa concorrência. Saudável, né? Porque vendas tem que ter aquela gamificação, aquela concorrência. Sim, mas não é o gerente que atropela uma pessoa na rua se precisar por causa de uma venda, entendeu? Então, assim, a gente tem um negócio que tem um ambiente muito bacana. E aí, em contrapartida, quinzenalmente a gente faz eventos, vamos chamar de eventos, a gente chama de RRP, Respiro na Rotina da Place. A gente vai jogar boliche, andar de kart, jogar vôlei, jogar sinuca, aí é autorizado levar um familiar, um cônjuge, um namorado, um filho, para a gente poder ter esse âmbito. Quanto tempo? De 15 em 15 dias. Semana sim, semana não. A gente se encontra. Meta, mas não tem nada a ver com meta. A imobiliária banca cerveja. Tipo isso. Não está atrelado a uma meta. É uma historinha para a gente se relacionar fora do ambiente de trabalho. A gente sabe, quem é do mercado... Às vezes chega a ser até chato, né? Eu saio com a minha esposa, com uma colega de mercado imobiliário, ela fala, cara, não aguento mais, porque você não fala de outra coisa. E assim, é uma ideia da gente falar de outro assunto que não seja mercado imobiliário, a gente se relacionar fora.
Eu acredito muito que o resultado que a gente tem hoje, olhando a foto de 3 anos atrás e olhando a foto hoje, tem muito a ver no que tange o time conviver próximo de mim, dos gestores, eu estar muito próximo dos gestores, a gente ter um relacionamento quase que extra profissional ali. Eu acho que isso faz total sentido. O pessoal fica mais unido, né? Mais parceiro. Muito mais. Que aí funciona como um time, né? Porque a gente precisa sonhar junto, né? E aí ali acaba que, eu acredito que o ambiente de vendas é muita energia, né? Então quando você tem um pessoal engajado, um pessoal motivado, acaba o cara que chegou um dia desanimado, né? Ele acaba animando. Agora, se às vezes eu chego o cara animado num ambiente que está todo mundo ali, um ambiente tenso, desanimado, e que não está na energia boa, acaba contaminando até o cara bom, né? Exatamente. Então, essa questão da ambiência faz muita diferença. E, Lucas, hoje o mercado de Goiânia, ele está, igual você falou aí, né? Eu acho que saiu uma matéria que a gente é o terceiro mercado, né? Imobiliário, saiu... Terceiro maior mercado. Acho que São Paulo com 45 bi, Rio de Janeiro com 9 bi por ano de lançamento e Goiânia com quase 8, né? Quase 8. 8 bi de lançamento ano. Quando a gente para pensar que dentre as 26 capitais do Brasil, mais Distrito Federal, a gente só perde para 6 no que tange preço de metro quadrado mais barato, realmente o mercado imobiliário de Goiânia está muito pujante. Porque a gente é um dos mais baratos com maior VGV. Então, assim, Goiânia, sem dúvida nenhuma, é a bola da vez. Acho que não tem dúvida, né? E aí a pergunta é, por que você acredita que o Goiânia está nesse momento hoje? Olha, eu acho que antigamente, isso é tão interessante, Antônio, essa pergunta. Antigamente, o que acontecia? As pessoas saíam de Goiânia, de várias grandes cidades, para trabalhar em São Paulo e Rio. As oportunidades estão em São Paulo e Rio, porque são as cidades grandes do Brasil, onde está o mercado financeiro, é onde estão as multinacionais. E hoje, muito claro, a gente vê um movimento contrário. A gente acabou de contratar um CFO para a EBM e um diretor de obras que vai tocar mais de 30 canteiros de obras. Os dois têm menos de 40 anos de idade e são do Rio de Janeiro. Estão vindo do Rio de Janeiro para Goiânia por conta de uma oportunidade. E o que é a oportunidade? Acho que Goiânia, pelo tamanho do nosso mercado, já é um mercado que paga muito bem. Né? Acho que aquela história de que São Paulo que paga bem. Eu já tive essa ilusão, tanto que eu já morei em São Paulo. Goiânia me surpreendeu muito positivamente no mercado de trabalho. E custo de vida exponencialmente mais barato no que tange segurança pública. Eu acho que não tem nem... A gente não precisa explicar muito, né? Sair de São Paulo estava extremamente violento, então Goiânia hoje é uma cidade segura para morar. Quem tem filho, né? Eu sinto totalmente seguro a minha babá sair com meu filho ali no carrinho e caminhar no parque, na Ricardo Paranhos. Então, eu entendo que Goiânia hoje existe um momento de importação ao invés de exportação, né? A gente tem trago bons profissionais, boas pessoas e naturalmente dinheiro de fora para dentro do estado. Eu acredito muito acho que Goiânia é a bola da vez mesmo. Sim, investimento, né? Não só dos grandes centros, mas também até do norte do país, centro-oeste. Muita gente... Você perguntou de onde que eu sou de Araguaína, no Tocantins. A capital do Tocantins não é bem Palmas, né? Porque a pessoa quer botar o filho para estudar fora é Goiânia. Saúde é Goiânia. Tudo que ela precisa acaba que está muito linkado aqui. Não sei se é porque era Goiás, né? Mas o Tocantins está muito linkado. Por exemplo, eu estou dando um exemplo de dentro de casa com Goiânia. A gente vê esse movimento. Hoje o pessoal do Tocantins que quer ir para um grande centro, ele vai escolher Goiânia, né? De vez de Palmas, ou pode até ir para São Paulo, mas... Goiânia de preferência. Tratar da saúde, essas coisas, educação, né? Igual você veio para estudar. Exatamente.
E Lucas, hoje você já deu várias assim, dicas, que muitos dos ouvintes aqui são corretores, do corretor especialista, do corretor ali que pensa a longo prazo, né? Que tem aquela constância de estar ali, de estar vivendo o imóvel. Mas assim, do que você vê hoje, talvez que você tenha visto recentemente dos casos desses mais de 100 corretores, hoje o que você vê, alguma dica que tem dado certo, né? Talvez você falou do Uber aí que entrou, né? É um cara novo, mas você tem alguma outra visão em relação para o corretor que está assistindo e falar, não, hoje o que está dando certo aqui, esse cara, sei lá, algum lá da sua equipe, o cara está fazendo isso aqui, ele está vendendo todos os meses. Sabe de uma coisa, Antônio? Eu acho que assim, eu gosto muito de testar quando a gente vai fazer algumas coisas na Place. Eu sempre falo que não tem uma receita de bolo, assim. Porque se tivesse uma receita de bolo, tava todo mundo no mesmo lugar, na mesma hora, vendendo a mesma coisa, ia dar certo para todo mundo. Eu gosto muito de experimentar as coisas. Então, assim, na minha opinião, isso óbvio que é uma coisa muito pessoal, acho que eu não sou nenhum professor, né? Mas o que mais falta no corretor é ele entender que ele é um prestador de serviço e que ele é dono da própria empresa. Ele é uma empresa que está prestando serviço para outra empresa. No meu caso, eu sou uma empresa que estou prestando serviço para a EBM. O gerente é a mesma coisa e o corretor é a mesma coisa. Ele é uma empresa que presta serviço para a EBM. Ele deixou de ser CLT. Ele abriu mão de bater ponto, de sentar, ligar a CPU e fazer a mesma coisa todos os dias. É uma coisa mais dinâmica, mas isso exige muita autorresponsabilidade. E muitas vezes o cara não está disposto a isso. É como se fosse a história do home office. É difícil. É difícil você se policiar, você deixar de fazer as coisas pessoais, né? Procrastinar. Então, assim, eu entendo que o corretor que faz o básico... Se você conversa com esse corretor, por exemplo, que é o corretor que eu dei o exemplo de um sucesso num curto espaço de tempo, e ele já tinha sido corretor em outro local e não tinha dado certo. Mas assim, é um corretor que fala, cara, eu faço o básico, é o feijão com arroz, é o BBF, né? O básico bem feito. Então, assim, é autorresponsabilidade. Eu acho que não existe uma bala de prata, eu vou fazer isso e isso vai dar muito certo. Não, eu vou para esse lugar e vou vender um monte de imóvel. Eu não acredito muito na história da bala de prata, eu acredito muito na disciplina, na constância e na autorresponsabilidade. Você precisa acordar. Cara, você vai ficar em casa sem fazer nada? Faz nada na empresa. Vai para a EBM, porque ali você pode cavar um negócio, né? Eu estava comentando com os corretores essa semana, que é aquela história que menino que não anda não vende picolé. Eu estou querendo vender o carro da minha esposa. Fui em algumas lojas e tudo mais, e em uma loja eu vi que tinha um cara que tinha um carro elétrico, um carro mais difícil de vender. Assim, hoje é um mercado que está super em alta, super hypado, mas é um carro que perde muito preço no mercado secundário. Enfim, a gente não está aqui para falar de carro, mas era o exemplo desse caso. E aí o cara, obviamente, que quer se livrar, quer vender, quer fazer o negócio, e o cara da garagem sabe que eu sou corretor, que eu sou da EBM. Ele falou, cara, esse cara está procurando uma sala comercial. Eu falei, sério? Cara, então vamos fazer negócio. Aí ele ligou pro cliente, ele até estava fora de Goiânia. Ele falou, puta, eu estava procurando no Metropolitan Tóquio. Eu falei, então pronto, eu tenho o Genebra para te vender. E assim... É uma oportunidade, é um negócio que surgiu por conta do cara saber que eu sou corretor, porque eu procurei ele para tentar vender meu carro. Então, assim, a gente precisa ser disciplinado como corretor. Enquanto corretor, todas as pessoas precisam saber que você vende imóvel, né? E a gente precisa estar presencial nos lugares. A gente precisa se fazer presente. Porque é muito comum o corretor, às vezes, ficar em casa, ele... procrastina, todo dia tem um negócio pessoal para resolver, mas se ele fosse CLT ele não tinha, porque ele estava lá batendo ponto e tudo mais. Então assim, a gente precisa, sinceramente, eu sou um dos primeiros a chegar na empresa e um dos últimos a sair.
eu pago um preço. A minha família, eu chego em casa, meu filho está dormindo, mas eu tento almoçar e levar ele na escola, buscar, enfim. Mas a gente paga um preço, mas isso tudo, quando se trata da vida profissional, isso é muito gratificante, porque o resultado vem. A gente tem que estar presencial. Você não vai fazer nada, faz nada na empresa. Porque se você estiver sem fazer nada na empresa, você pega uma lista, faz uma ligação, as coisas acontecem para quem é visto, quem é lembrado, né? Você em casa, provavelmente ninguém vai estar te vendo, ninguém vai estar lembrando de você, né? Eu acredito muito nessa história da autorresponsabilidade, que eu vejo que é a maior dificuldade. A pessoa muitas vezes quer sair do CLT para não ter um teto de ganho, mas ela não está disposta a ter uma disciplina. E entra uma mentalidade também, né? Isso, a própria autorresponsabilidade é uma mudança de mentalidade que eu vejo que o corretor precisa ter. E esse eu também concordo plenamente com o que você falou. Esse movimento faz muita diferença. Às vezes o corretor começa a semana, nossa, não tem nenhum cliente agendado, não tem visita, e aí beleza. Às vezes o cara fica desanimado aqui em casa. O movimento, hoje você vai, a própria EBM, né, lá ou outras construtoras, você tem muito evento, por mais que você não tenha um cliente marcado, só de você ir lá, ver o movimento, uma conversa que você tem até mesmo com outro corretor ou com um coordenador da construtora, isso vai mudando o jogo, né? Uma conversa que você vai ali, um insight que você tem em relação a uma rodada de negócios, a um café da manhã, isso traz um movimento. Agora o cara realmente joga a toalha antes de colocar para jogo, né? De sair. Então, essa mentalidade de que faz parte do trabalho, sair à noite, o cara ir lá, conhecer, ver esse movimento, tem que ser uma prática que o corretor precisa aderir, né? Exatamente. Interessante, Antônio, até pegando esse gancho, essa semana não, para ser mais específico, ontem, eu estava na porta da EBM falando no celular. A gente fez uma venda para um cliente que já é 60 mais ali, já é um cara mais sênior e obviamente que não tem tanta habilidade com o telefone. Enfim, eu estava na porta da EBM e ele falou, Lucas, esse cara comprou 4 unidades da EBM. É um bom cliente. 4 unidades de uma vez é um bom cliente. Comprou agora. Ele comprou já o ano passado. Aí ele chegou, Lucas, que bom que eu te encontrei aqui, cara, eu preciso resolver um negócio com você e tal, que eu quero quitar as unidades, não sei o que e tal, vamos tomar um café? Eu falei, opa, vamos entrar, comer um pão de queijo, a gente tem um café ali, né? E aí ele falou, cara, eu troquei de celular, perdi seu telefone e perdi o telefone do corretor. Perdeu o telefone de todo mundo. E eu vim aqui para encontrar ou você, ou o corretor, ou o gerente. Eu falei, cara, na hora e tal. Olha para você ver, eu tava lá, né? Aí a gente bateu papo, tudo, ele queria quitar a unidade, só notícia boa. E aí no final a gente saiu com uma nova negociação, e é óbvio que essa negociação é do corretor, né? A gente não costuma fazer venda ali, a gente até sorteia a venda, né? Quando é nossa. Mas a gente saiu com uma nova negociação por causa de um café, porque eu estava lá, porque ele passou na porta da EBM, me viu e falou, cara, eu preciso falar com você. Então, assim, eu acredito muito nessa história de você tem que estar movimentando. Nosso corpo foi feito para movimentar, não foi feito para ficar em casa, né? Então, assim, é uma responsabilidade que a gente precisa entender. A gente tem que ter autorresponsabilidade de trabalhar presencial, até um último exemplo, tem um plantão que é o plantão que os corretores menos gostam da EBM, porque acham que é num local mais isolado e não tem tanta passagem de gente, não tem tanta visita. Isso aconteceu agora, isso é esse mês, eu estou falando do mês de fevereiro. A equipe passou o plantão, um outro corretor assumiu, um plantão de final de semana, de domingo, o cara podia estar com a família, podia. Bateu um cliente e comprou 2 unidades. Então, assim, para quem tem frequência. Pô, mas eu vou no plantão, sempre dá errado. Mas quanto mais plantão você faz, mais chance tem de chegar um cara desse e comprar 2 unidades que seja, né? Você falando aí, Lucas, dessas vendas, né? Esse último mês também a gente teve 2 vendas que foi de encontrar
uma pessoa que estava olhando apartamento para aluguel, está da EBM do Ixereão, lá na porta. Legal. E encontrou a pessoa que conhecia, que acabou comprando. Do Ixereão também veio cliente que estava no elevador, a gente encontrou e comprou o Smart. Então, tipo assim, esses encontros espontâneos, até a gente teve uma pessoa, o Arthur Vitorino, um corretor, teve aqui ano passado, ele falou de várias vendas que vêm assim desses encontros espontâneos. Tô no elevador com crachá. E ali vai e tal, pergunta, ou de conhecer. Então, o relacionamento, o corretor se expor e estar no meio de eventos que causam oportunidade de relacionar, faz total diferença. E quando você vai conversar com as pessoas, igual você está relatando aí, a gente vê que o resultado ele vem desse relacionamento, né, dessa exposição. Exatamente, assim, eu acredito muito nesse movimento. E aí até mesmo tem corretores que falam, mas tipo, é o corretor que é mais vitimista. Mas eu conheço pouca gente, né? Não tem relacionamento, não nasci em berço de ouro, tem dificuldade de falar. Mas, e aí isso é uma prática de esforço, né? Vai conversar com os colegas, com o corretor, com o gerente da construção. Participa de evento, né? Que é o que a gente falou para fazer relacionamento. Eu já falei muito aqui. Você conversar com o coordenador de construtora, são conversas muito boas, você tem muita dica, insight. E assim, são pessoas que estão abertas, né? São pessoas que estão no comercial, você vai lá trocar. Então, assim, é uma prática que, se a pessoa quer seguir a carreira no mercado imobiliário, ele tem que praticar relacionamento. Porque a pessoa não pode querer continuar no mercado imobiliário e falar assim, não, eu gosto de ficar só de frente aqui o computador, que não vai dar certo, né? Exatamente. Ela precisa se encontrar de alguma forma, né? Se ela entender que nada do que a gente pratica no mercado imobiliário, ela se encontra, às vezes eu estava conversando sobre isso hoje numa entrevista. A gente precisa se encontrar no que a gente é bom. E uma coisa interessante que você falou, de conversar com o coordenador, pegar insight e tal, quando eu comecei no mercado imobiliário enquanto corretor, eu fiz questão de fazer várias mesas com pessoas diferentes. Por quê? Cara, o Antônio falou um negócio que eu acho que pegou bem e às vezes o Antônio falou um negócio que eu não repetiria. Fulano, ciclano, você vai montando o seu repertório com tudo que você ouviu de bom e desmontando com tudo que você ouviu de ruim. Que você acha que não pegou legal, que você acha que de repente pode evitar, que não, né? Enfim, eu acho que isso foi muito bom para mim no começo. Essa história de conversar, que você falou de conversar com o coordenador e tal. Cara, a gente precisa se relacionar não só com o cliente ou com o possível cliente. Cara, conversa com as pessoas do mercado, né? Acho que é muito a tese que a gente tem ali na Place. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar e alguma coisa para aprender. Né? A gente tá dando certo, que não tá dando. Cara, eu aprendo demais com meus corretores, mas demais, assim. Tanto para entender o que eu estou, de repente, contribuindo que para mim não está claro, quanto alguma coisa que eu poderia estar contribuindo mais e não está legal. E, cara, a gente aprende muito, assim. Acho que a gente, muitas vezes, distrai muito, é muito disperso no dia a dia. A gente precisa ser mais intencional e atento para a gente realmente poder aprender mesmo, né? A gente tem que aprender todos os dias aí com certeza, com todo mundo. Hoje, Lucas, a política de vocês, da cultura da empresa em relação a novos corretores, de cobrança, vocês têm alguma questão? O corretor que está 4, 5 meses sem vender, como que funciona? Assim, vocês demitem? Vocês têm uma pré-seleção? Bem legal essa pergunta. Hoje o mercado tem mudado muito, né? Tem imobiliárias que são bem mais rigorosas, outras construtoras maiores, cada um tem uma política, né? Boa. A gente tem o tour comercial, a gente tem o EBM Academy e desse assunto a gente tem o Inconformados. É um outro projeto que eu apliquei na Place. O Inconformados ele é feito para corretores que estão sem vender há mais de 90 dias. Tá? A gente entende que um corretor inconformado é porque ele não está conformado com o resultado dele. O cara que não faz nada e está sem vender, muito provavelmente ele está conformado com o resultado.
Se ele está fazendo muito e não está vendendo, ele está inconformado. Sim. Porque ele está tentando e o resultado não vem. Então, por isso que a gente batizou o projeto de Inconformados. O Inconformado, ele é um treinamento de produto? Não, ele não é isso. A gente faz isso com uma mentora, que é a mesma mentora que mentora os gerentes para a gente triangular a situação. Então, essa mentora, ela está junto com o gerente e ela também faz uma mentoria junto com esse corretor para a gente entender por que ele não está vendendo. Então, assim, se for um cara conformado sem vender, sim, ele está pronto para não fazer mais parte do time, para a gente encerrar a parceria e faz parte, está tudo certo, né? Mas se for um cara inconformado, aí sim a gente coloca ele no programa. E o ano passado, Antônio, a gente teve um aproveitamento assim, de mais de 50% do time que participou. Coincidência ou não, esses caras que estavam sem vender começaram a vender. Foi uma tese que funcionou muito bem, tá? A maioria, eu acho que esses problemas do cara estar sem vender é alguma coisa emocional, né? É um cara, tipo assim, que ele... Cara que já... talvez não é nem que ele não saiba, talvez que ele também não tá querendo pagar. Já senta numa mesa, às vezes o cara já senta mais desesperado, o cliente sente daquele desespero que ele quer fechar aquilo a qualquer custo, né? Eu acho que tem muito a ver com o emocional também. Eu acho que o problema todo mundo tem, todo mundo já passou, né? A questão é a gente conseguir controlar essas emoções, principalmente quem mexe com venda. Quem trabalha com venda tem que ter... A vender é uma arte, né? E faz parte dessa arte você não trazer um problema que você tem em casa para uma mesa de venda. Porque acho que isso transparece, né? Você querendo ou não, o cliente fala, pô, mas aí eu não estou fazendo um favor para mim, eu estou fazendo um favor para ele. Se o cliente pensar dessa forma, eu acho que praticamente caiu a venda, né? Então a gente tem que se policiar muito nesse sentido para controlar as emoções. Problema todo mundo tem. Se você traz o problema da sua casa para o trabalho e você não resolve no trabalho, você leva o problema do trabalho para casa e você não resolve em casa. Então, é difícil, não é você ser duas pessoas, mas a gente tem que controlar as emoções, né? Acho que isso é muito importante, principalmente para quem mexe com venda. Sim. Né? E também essa questão da autorresponsabilidade, né? Que eu acho que é o que atrapalha ali o cara entrar lá e não querer... Não estar disposto, né? Muita gente acha que é fácil. Tipo, o mercado imobiliário eu acho um mercado fantástico, mas para todo mundo que passa aqui eu falo, tem que ter muita dedicação, né, para conseguir ter resultado. Exatamente. Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, sendo bem transparente assim, cara, o mercado imobiliário de Goiânia me surpreendeu muito positivamente. A gente entrega produtos muito bons, com preço ainda muito atrativo. Quando você vem de uma cidade com preço de metro quadrado igual São Paulo, você vê que assim, a qualidade de vida é outra. O que você compra aqui em Goiânia, você não compra metade em São Paulo. Eu saí de São Paulo em 2022. O aluguel de um estúdio de 30 metros quadrados na Faria Lima, R$10 mil por mês. Hoje em Goiânia você ainda consegue viver num altíssimo padrão com R$10 mil por mês de aluguel, né? Então, assim, é uma discrepância muito grande. Isso me conquistou demais, porque eu acho que a gente entrega muito. A gente tem feito um bom trabalho aqui. As pessoas realmente recebem o que compram. Então, eu acho que a gente está num nível em ascensão, né? Agora a gente saiu notícia agora, maior safra da história, né? Goiânia está colhendo por vários motivos. Eu não sou especialista em agro, mas a gente... Quem é do Brasil é obrigado a acompanhar o agro, né? Porque é um dos motores do país. Então, a gente é muito agraciado por isso. A gente deve viver bons momentos aí nos próximos anos. E o mercado, acho que tem sido... Eu estou me surpreendendo positivamente a cada dia mais. Eu sou apaixonado pelo mercado aqui de Goiânia. Impacta muito, né? O agro aqui pega a região toda. Lucas, a gente está chegando ao final aqui. Quero chegar para uma última pergunta. Em relação a... eu gosto de ir para São Paulo também todos os anos, né? Ver os lançamentos, os empreendimentos. A gente vê que realmente o mercado de São Paulo talvez seja referência. A Vitacom, que você trabalhou, é uma empresa
também inovadora no que eles trouxeram. Muitas empresas de Goiânia também eu acho que veio numa pegada, copiou várias coisas dele. A Vita com uma empresa focada para o investidor, né? Vendendo apartamentos compactos, bem localizados. E a gente vê o mercado lá assim, bem avançado. Mas como você falou aí, quando você traz para Goiânia, qual que é a sua visão? Porque a gente também tem vários lançamentos aqui, quando a gente vai comparar, tem alguns lançamentos aqui que estão no mesmo patamar de São Paulo, né? Assim, comparando o mercado de lá, como que você compara Goiânia e São Paulo em relação ao mercado imobiliário? A gente está num mercado maduro, igual São Paulo, na sua visão? Eu acho que muitas vezes a gente subestima o nosso mercado, porque sim, a gente tem que ter São Paulo como referência. Uns 20 vezes maior, né? Exatamente, a gente está falando de Grande São Paulo, quase 20 milhões de habitantes, né? Então, a gente acaba subestimando muitas vezes, mas em nível profissional, eu acho que a gente tem excelentes profissionais aqui em Goiânia. Realmente é um mercado que está em alta, tanto que hoje todo mundo quer ser corretor, né? Aqui em Goiânia a gente vê que tem muita gente migrando para esse mercado, e que bom, né? Eu acho que vai ficando os bons, vai dando oportunidade para muita gente, né? Mudar de vida e tudo mais que a gente falou. Então eu acho que muitas vezes a gente subestima, a gente tem profissionais muito bons, e a questão de produto, São Paulo é referência no que tange produto. E na minha opinião, assim, a gente tem um custo-benefício ainda muito favorável aqui em Goiânia. Cara, a gente chegou a lançar projetos ali em São Paulo em 700 metros quadrados de terreno. Projetos espremidos, porque São Paulo, você pega Jardins, né? Você pega Jardins, não tem muito para onde crescer, não tem essa disponibilidade de terreno que Goiânia ainda tem, né? Mas aqui em Goiânia é difícil a gente pegar projetos espremidos, acochambrados, aquela coisa. São projetos muito bem elaborados ainda, com área de lazer muito bem estruturadas. Eu realmente, assim, eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário de Goiânia. Eu acho que sim, a gente tem que pegar São Paulo como referência. As coisas acabam chegando primeiro lá, essas coisas de assinatura de projeto, de ideias de projetos diferentes e tudo mais. Mas eu acho que no que tange custo-benefício, entrega pelo preço, pelo valor que você está pagando, eu acho que Goiânia tem muito a ensinar aí também. Acho que a gente tem feito um bom trabalho de casa. Sim, que um dos grandes desafios das incorporadoras é lançar um preço que vende, né? Que o Goiânia ainda é conservador, quando você joga metro quadrado lá em cima, você tem que entregar coisa boa, preço bom, né? Não, e muitas vezes o goiano é muito conservador. Sim. Porque é muito comum a gente ouvir do goiano cliente: mas eu tenho uma prima que comprou no Vaca Brava por R$3.000 o metro quadrado em 2001. Assim, que bom que não é mais 3.000 metros quadrados. A cidade cresceu, a cidade valorizou. O imóvel da sua prima, ela vale pelo menos 5 vezes mais hoje. Que bom, né? Eu vejo com esses olhos, mas muitas vezes o goiano é tão conservador que ele quer pagar o mesmo preço da prima. Enfim, eu acho que às vezes o goiano ainda precisa mudar um pouco a mentalidade, né? Não é porque tá aumentando o valor de metro quadrado que você está sendo lesado. Pelo contrário, você está comprando um negócio com alto potencial de valorização, e que bom que isso valorizou e não é o mesmo preço de 2001. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Porque Goiânia ficou estagnado o preço de metro quadrado durante muito tempo, né? Ali na casa de 5.000, nos bons bairros. Agora que estourou essa bolha, estourou a bolha dos 5.000, estourou a bolha dos 5.000, e a gente já vê projetos de 18, 20... Ótimo, isso é excelente, né? Para Goiânia como um todo. Eu acho que a gente está furando as bolhas e avançando, né? Sim. E o estoque num patamar ok, né? Muito controlado. Eu acho que esse é um ponto crucial, assim. Sua expectativa para esse ano, que continua crescendo? Eu acho que é um ano desafiador, assim como todo ano tem um desafio, né? Esse ano o desafio é
a questão da taxa de financiamento, taxa de juros. Ficam os bons, né? Acho que é um momento bom para se especializar, para você se profissionalizar, né? A gente sempre vai ter desafio, né? Nem quando tá tudo certo não tem desafio. Aí o desafio é a concorrência. É fácil, né? Nada é fácil. Então, eu acho que o grande desafio vai ser esse. No que tange a EBM, a gente está com estoque extremamente controlado, principalmente no que tange empreendimentos prontos. Então, a gente está pronto para lançar pelo menos 14 projetos esse ano, sendo 8 em Goiânia. Então, a gente está com bastante fôlego de lançamento e apetite. E eu acho que vai ser um ano desafiador, assim como os outros, e especificamente na questão da taxa de juros. Sim, mas os lançamentos ainda tem uns 50 para esse ano, né? Parece programado. Eu acredito, os 50 que a gente comentou por ano, né? A Goiânia continua com o mesmo ritmo de crescimento, de lançamento. E acho que é desafio, né? Lançar uns 10. No Brasil 14, em Goiânia uns 8. E a gente tem o produto Minha Casa Minha Vida acaba não sendo afetado pela taxa de juros porque né? Exatamente. Minha Vida tá todo vapor. FGTS, né? Então sim. Fundo FGTS, então taxa melhor. Exatamente, não é impactada pela Selic. Então nesses produtos a gente deve continuar performando bem. E o produto lançamento acaba que o cliente às vezes deixa de comprar pronto para comprar lançamento por causa da taxa de juros, acaba ajudando também. Então eu vejo desafio para quem está com muito estoque pronto. Esse eu acho que é o maior desafio aqui em Goiânia, não, né? No Brasil inteiro, para quem tem estoque pronto. Isso aí. Lucas, quero agradecer, muito obrigado pela presença, por compartilhar aí todo o conhecimento, informações, sua história. Com certeza agregou muito aí em quem nos ouviu. E parabéns pelo resultado, pela EBM, é uma empresa que eu admiro muito, é realmente uma máquina de vendas, a EBM, e seja sempre bem-vindo. Obrigado, Antônio, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo compartilhamento aí de conhecimentos também. A gente sempre gosta muito de falar de mercado imobiliário e para mim é um prazer estar aqui com o podcast, né, Imóvel Insights. Obrigado demais. Valeu, um abração.